Olá, eu sou Daniel Nunes e esse é o Hipólito Souza e nós resolvemos nos unir para trazer mais conhecimento para você e trazer um pouco das nossas experiências e um pouco do que a gente pensa que é o sucesso. Então nós vamos ter aqui um bate-papo descontraído, trazer nossas histórias e eu acho que vai ser muito relevante para vocês. Então a gente já começa aqui falando um pouquinho aqui com o Hipólito, entendendo a história dele para que vocês possam conhecê-lo e vamos que vamos, seguindo aí que tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. É isso aí. Beleza, pessoal? Tudo jóia? Como o Daniel falou, meu nome é Hipólito Souza e hoje a gente veio trazer um pouco do que eu penso a respeito do sucesso, né? Tanto eu quanto o Dani, a gente uniu aqui para fazer esse vídeo bem legal e contar um pouco da história de vida, porque muita gente tem uma certa distorção, né, Dani, do que é o sucesso. Sim. E às vezes a pessoa é bem sucedida e não enxerga isso. Não sabe que é bem sucedido. Exatamente, exatamente. E o sucesso a gente está tentando trazer para vocês uma forma de enxergar não como uma métrica de volume financeiro ou pelo tamanho do sucesso. Todo tipo de ação bem sucedida que você tem na sua vida é considerada como sucesso. Sim. E na minha vida, eu sou uma pessoa que eu me considero extremamente bem-sucedido. Sem arrogância, mas é porque a minha forma de criação me conduziu para poder ter essa performance, sabe? E a minha mãe sempre me dizia, quando eu era pequeno, na época de escola, ela sempre me ensinou, com humildade, claro, a não pensar, não agir como se eu fosse o melhor, tá? Porque a gente nunca deve se achar o melhor, mas ela sempre me disse, esteja entre os melhores, tá? Então isso eu carrego e eu falo... Ativando o seu mindset ali já desde novo. Exatamente, né? A construção começa de novo, né? Justamente. E assim, a minha mãe sempre foi muito perfeccionista nas coisas que ela desempenhava e eu acho que a gente, quando passa isso para os nossos filhos, a gente constrói esse perfil na pessoa. E eu nunca me senti incapaz ou limitado para fazer ou desempenhar qualquer coisa que seja. Eu sempre me vi capaz e às vezes as pessoas até tipo meio que pensam que a gente é meio louco ou sonhador, né? Não tem o pé no chão, mas eu acho que quando a gente sonha e faz de tudo para alcançar os nossos sonhos, é muito válido. Isso é muito interessante. E você... É muito raro a gente ver, infelizmente, pessoas que já trabalham seus filhos ali desde novos, criando para eles, às vezes, um ambiente que vai favorecê-los, entendendo as suas necessidades, a sua capacidade também. Exato. E trabalhá-la da melhor forma. Tem pessoas que têm inúmeros tipos de habilidades e que não são desenvolvidas desde pequeno. E com você, pelo que você está falando aí, ela conseguiu acertar isso, percebeu que você tinha de melhor e trabalhou para que você se sentisse bem, mas à vontade para fazer as coisas sem pressão. Exatamente. Fazer para atingir um determinado resultado que você desejava. Exatamente. Eu acho que quando ela falava isso para mim, ela não tinha uma visão, tipo, eu acho que não era nem intenção dela construir alguma coisa assim como é que eu vou dizer? Eu vou falar isso para ele ser uma pessoa bem-sucedida no futuro. Acho que ela não pensava isso, até porque na época dos meus pais, quando eles me criaram, não tem tanto tempo, eu tenho 34 anos, mas assim, não tinha tanta informação, não tinha muito essa questão da PNL, da programação neurolinguística, quase ninguém tinha acesso a isso. Principalmente para os nossos pais. Exatamente, ninguém nem sabia, né? Mas eram poucas pessoas, somente aquelas que estudavam o assunto. O que você faz hoje? Pois eu, como eu falei, tenho 34 anos, eu nasci em Belo Horizonte, estou aqui em Contagem, né? Moro em Contagem, aqui perto da casa do Daniel, a gente é vizinho, e até... Hoje em dia eu desenvolvo várias coisas que me trazem resultados financeiros, né? Eu não trabalho mais de carteira assinada. A última empresa que eu trabalhei, eu era gerente comercial nela e decidi largar, pedir conta, de verdade, parece loucura, mas eu acho que é até a mesma coisa que o Daniel que fez também, por isso que a gente tem essa compatibilidade de ideias. Eu queria sair do lugar onde eu estava limitado ao crescimento. Uma vez que eu falei agora há pouco que eu não tenho uma visão de limite, né? Eu não consigo me enxergar no lugar onde eu esteja contido. E para mim
subir de cargo, eu deveria ser o proprietário, entendeu? Era uma empresa que era uma empresa médio porte, não era uma empresa muito grande, mas não teria outro cargo a não ser o meu mesmo, sendo o do dono, né? Então, sendo dono, eu não ia ser. E aí, eu fiquei muito cansado disso. Chegou num ponto que trava. Estagna. E aí, tem dois perfis, né? Aquele que está totalmente acomodado com aquela situação e passa anos ficando no mesmo lugar. Exatamente. E entendendo que, acreditando, né, numa utopia que em algum momento ou ele vai ganhar um aumento ou ele vai crescer e tornar, sei lá, sócio, algo do tipo. Exato. Em alguns casos acontece, mas é muito raro. Ou o perfil de quem sonha de fato, mas transforma o sonho em realidade e paga o preço. Exatamente. Pagar o preço é justamente fazer o que ele fez, que é o que vai contar agora, que é sair dali daquela zona e ir para os desafios. Exatamente, e eu adoro desafio. Daniel, mais do que qualquer pessoa, sabe disso. A gente comunica sempre, troca ideia, e acho que a gente tem essa visão de... Eu vejo o problema como uma oportunidade de aprimoramento como pessoa. E eu vou dar um exemplo é só para ilustrar mesmo. Uma faculdade, você é testado pelos exames, pelas provas que eles te dão, né? Eles testam o seu conhecimento por aquela prova ali. Uhum. E na vida é assim também. E só que muitas pessoas, a maioria, na verdade, enxerga o problema como um problema. E aí fica olhando para ele no colo ali e não consegue dar um passo adiante para resolver. Então, meu sono é muito leve, eu durmo muito pouco, assim, porque minha cabeça fica fritando 24 horas por dia, imaginando N acontecimentos, e eu fico imaginando possíveis soluções para aqueles acontecimentos. Então, normalmente, quando acontece alguma coisa, eu meio que já tenho um plano ali para poder resolver. Isso que você falou é importante. Desde quando que você percebe isso? Que você você vê as oportunidades, as possibilidades, na verdade, na sua mente e fica criando isso. Desde quando que você vê isso? Cara, desde muito novo. Vou contar uma história aqui para você que é bem legal e retrata muito essa questão de sucesso na minha vida, porque eu vou falar todos, é verdade, todos os meus sonhos eu alcancei, todos eles, todos aqueles que eu imaginei na minha cabeça, eu quero isso, cara, eu corri atrás e alcancei. Eu sempre gostei muito de adrenalina, de esporte radical, skate, bicicleta, hoje eu ando de moto esportiva e assim, é algo que me motiva. Mas assim, voltando ao passado, eu tive um sonho, eu queria, não sonho um sonho, não, eu tive vontade de pular em rampa de bicicleta, tá? E aí, praticar esse esporte chamava Dirt Jump na época. Eu não conheço. Dirt Jump. A gente salta em rampa de terra, a gente fazia as rampas e tal. E aí, tipo um mountain bike, exato, bem parecido. A gente manobrava, fazia manobras radicais no alto. Ok. E eu não tinha, cara, uma condição de comprar uma bike daquela para poder ter a performance que eu esperava no esporte. E eu falei, cara, como que eu vou fazer para comprar essa bicicleta? Eu não trabalho, sou moleque, o que eu vou fazer? Aí, na minha casa onde a gente morava, que era lá no bairro do Val de Barros, pro lado de Birité, a minha mãe, a gente tinha uma moça que cuidava da nossa casa. Minha mãe pagava ela para fazer a limpeza diária lá de casa. E aí eu pensei no seguinte, falei, cara, tá aí uma oportunidade, o que eu vou fazer? Pô, eu chego do colégio, fico à toa aqui o dia inteiro e eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma proposta para minha mãe. Cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte, eu tô querendo comprar uma bicicleta, só que eu não tenho dinheiro, e que tal a senhora despedir a moça que limpa a casa? Que isso, cara? Você mandou a empregada embora, cara? Olha foi só, isso mesmo, cara. Não acredito, essa foi a solução? Foi a solução, velho, foi a solução, de verdade. E aí, a minha mãe ficou meio assim e tal, mas ela sabia que eu sempre... Mandou o negócio, foi complicado, a gente fica até rindo. Mas foi a oportunidade que eu vi. Eu falei, pô, velho, eu acho que é uma responsabilidade que eu peguei pra mim. E minha mãe sabia que eu dava conta. Tanto é que ela aceitou, graças a Deus, porque senão não teria comprado a bicicleta. Como é que foi isso, cara? E aí, cara, eu cheguei pra ela e falei, mãe, a senhora manda a empregada embora e eu vou limpar a casa pra senhora. A senhora pode me pagar bem menos do que a senhora paga ela. Eu fiz os cálculos lá, na época... Quantos anos você tinha? Cara, devia ter uns
14 E anos. você já fazia os cálculos, 12, já imaginava, já pesquisou lá o valor da bicicleta? Sabia tudo, já sabia tudo. Isso é a mente empreendedora, a mente que não para. Exatamente. E aí eu falei com ela e ela falou, meu filho, você tem certeza do que você quer? Você vai cumprir com o que ela faz? Eu falei, mãe, com certeza. Eu vejo aqui, eu participo do que ela faz aqui, eu sei qual que é o processo, né? Eu conheci o processo de limpar a casa, tirar poeira, lavar as vasilhas e tudo. Só não lavava a roupa porque não era eu que fazia isso. Mas aí minha mãe falou, beleza, então tá bom. Ela desligou a mulher lá de casa e eu comecei a fazer todos os dias. E ela me pagava na época 25, cara, eu lembro, era R$25 por semana. A mulher que trabalhava lá recebia em torno de 150. Naquela época era muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, o salário mínimo daquela época era algo em torno de 200, R$250, porque eu lembro mais ou menos desse valor. Então assim, falei, para ela foi bom porque reduziu o custo, começou a pagar R$25 para mim, me delegou uma otimizou o serviço. Exatamente. Muito bom. E eu comecei, velho, ralar e juntar o dinheiro. E aí, como que eu fazia? Eu comprava as partes da bicicleta, sabe? Eu ia lá Eu fico pensando qual foi a justificativa que a sua mãe deu pra pessoa. Cara, pra poder essa parte eu não sei. Meu filho está querendo montar uma bicicleta. Essa parte eu não empreender, sei. Essa parte eu não sei, mas ela... Ele tá montando uma indústria e vai montar a bicicleta. Quem sabe, né, velho? Ninguém sabe do futuro. Mas é assim, cara, começa desse jeito. Então, resumidamente falando, eu juntei mais ou menos durante um ano e ainda assim, como eu recebia pouco, a bicicleta na época devia custar uns R$2.000, cara, era muito caro, era uma bicicleta profissional. Uhum. Só que aí minha mãe vendo aquele esforço meu e outra, eu tinha que tirar nota boa na escola, que foi uma parte do combinado. Falou, você não vai fazer isso aqui e esquecer dos estudos, não. Se eu não tirasse nota boa nos estudos, eu tava ferrado, não ia concluir. Uhum. E aí ela acabou que no final eu consegui juntar uma boa grana, né? Eu juntei durante um ano. Você vê a persistência. E aí ela viu a minha dificuldade em acabar de montar a bicicleta e ela me presenteou com o restante da bike. Mas foi mediante ao meu esforço. Minha mãe nunca passou a mão na minha cabeça, nunca. Ela nunca me deu alguma coisa sem eu merecer. Sempre foi meritocracia. Lá em casa sempre foi meritocracia. E então assim, isso foi uma das coisas que eu alcancei acreditando que eu podia, sabe? Uhum. Naquela época, cara, eu acho que ninguém nem pensava em ter uma bicicleta, custava R$100, R$200 naquela época. E era uma bicicleta top, a minha chegava a ser 2.000. E eu levava ela. Eu com 14 anos tava querendo jogar bola. Não, cara, eu já tava querendo conquistar, velho. Eu sempre fui muito assim de conquistar as coisas. E tudo, cara, na minha vida, o meu carro foi assim, eu sonhei com um carro X, eu vi o anúncio do carro, na época era um Citroën C4 Palace, eu vi o anúncio do carro na televisão, fiquei alucinado com o carro, e por incrível que pareça, isso já foi depois de mais velho um pouco, né, lógico. E eu falei, cara, eu quero esse carro com essas rodas, e eu mandei encomendar as rodas em Curitiba, velho, veio de longe pra mim ter algo que ninguém tivesse. Eu sempre gostei muito de exclusividade. Você já tinha quantos anos? Eu já estava com os meus 20 e poucos anos. E no caso, antes ali um pouco, da bicicleta ali, você comprou a bicicleta, comprei, fez tudo do jeito que você queria. Exatamente. As minhas conquistas, o meu skate foi desse jeito. Resumido, né? Porque se eu for explicar tudo aqui, vai ficar muitas horas de conversa. Isso é interessante. Por quê? Porque a pergunta que eu te fiz foi justamente como que você avaliava essas possibilidades. Você falou que não tem dificuldade para dormir. E, ao mesmo tempo, tentar criar as ideias para que gerasse soluções quando você pudesse pôr a mão na massa ali para fazer. Exato. E é o que muitas vezes as pessoas olham com dificuldade, falam assim, não, dá muito trabalho, não vou fazer e tal. Esse tipo de atitude é o que gera os novos comportamentos, é o que gera a mudança de hábito. E o sucesso. No seu caso, por ter sido desde pequeno, você já se tornou normal para você, comum, você tá ali fazendo aquilo o tempo todo, então você cria. Então para você, que muitas vezes se vê numa zona de conforto, parado,
parta para sua zona de desafios, porque tá faltando estímulo, tá faltando mudança. Coragem, né? De sair da inércia e partir para a ação. Isso e mesmo. Uma coisa que eu falo, cara, que tem muito a ver, a maioria das pessoas desistem do que começam por questão do tempo. Cara... Olha o momento que nós estamos vivendo. Exatamente, exatamente. Olha para você ver, os meus anseios de garoto eu vim alcançar na minha adolescência, sabe? Tudo que eu queria, eu conseguia conquistar por meritocracia, como eu falei. Eu buscava e arrumava uma forma de chegar lá. Os meus anseios de juventude, de adolescência, eu vim conquistar na minha juventude já para a fase adulta. E é assim com tudo, cara. Não adianta você sonhar e não esperar o tempo necessário, mas não é esperar parado, é esperar agindo, é fazendo, movimentando, porque você vai alcançar. E eu tenho hoje em dia um plano de aposentadoria, assim como o Daniel também tem, que aos 45 anos eu quero estar tranquilo, eu não disse parado, eu disse tranquilo, só para reforçar isso, porque às vezes as pessoas têm essa noção de estar tranquilo, quer dizer... Você para... teve um dia que a gente estava conversando que eu falei até da história do Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto fala o tempo todo, fala assim, com X anos, sei lá, 50 anos eu vou parar. Aí todo mundo fica perguntando a ele, que hora você vai parar? Que hora você vai parar? Ele falou, peraí, parar eu vou só deixar a minha empresa no comando lá, com o CEO, tudo bonitinho, mas eu vou dar sequência em vários outros projetos da minha vida pessoal. E você nunca para de verdade. Não. Então esse é o sentido. Exatamente. Então assim, eu quero deixar isso para as pessoas que... Até porque faz com prazer, né? Com certeza, com certeza. E cara, eu nunca me preocupei tanto com o tempo. Eu inicio aquilo projetando a minha visão para onde eu vou alcançar. Eu nunca fico preocupado quanto tempo vai levar. Eu foco toda a minha energia e o meu pensamento em fazer para chegar lá o mais rápido possível, mas não com um tempo determinado. E por exemplo, agora, eu tô com 34, então eu tenho mais ou menos uns 10 a 11 anos para poder chegar nesse objetivo. E eu garanto para vocês, eu vou chegar. Como todas as coisas que eu... Você já vem criando uma base desde novo. Exatamente. Isso é muito interessante. Exatamente. E para todos que vêm aqui, o público do canal do Hipólito, que é o Skin the Game, o que ele está falando realmente é o Skin the Game, é você viver na pele mesmo aqui, as coisas da vida, as situações da vida. Você está vivendo o jogo de fato. E para muitos, tanto do canal dele quanto do meu canal, é interessante vocês perceberem que é lógico, nem todo mundo vai ficar perto. Daqui a pouco nós vamos falar outras histórias, vou contar a minha história aqui para vocês, mas vocês vão ver que tem nuances diferentes, porém todo mundo converge para o mesmo lugar se você almeja chegar a algum lugar de forma concreta, de forma real, porque não importa o tempo, você vai chegar lá. Isso até é engraçado, que me lembra uma história. Tava no sítio do meu sogro, do pai da minha esposa, e a gente estava andando, a gente acorda 4h30, você já sabe que eu acordo 4h30 todos os dias. Verdade. E até mando muita mensagem já de cedo. E o que acontece? A gente saiu para andar. E aí na volta, já estava amanhecendo, minha esposa passou assim perto da cerca, tinha um pé de goiaba, e ela atentou, porque ela viu tava cheio de goiaba assim, muitas verdes e tal, mas tinha um galho, um ramo, já com duas, assim, um ramo com duas goiabas no mesmo ramo. Só que uma tava verde e a outra tava madura, velho. E aí eu falei, pô, velho, eu quero pegar isso aqui. Só que aí na hora que eu fui pegar, aí eu comecei a fazer uma análise. Justamente porque a gente tá falando disso aqui. Aquelas goiabas estavam no tempo delas. Estava no mesmo ramo, recebendo a mesma seiva, ou seja, nas mesmas condições, recebendo os mesmos estímulos, nutrientes, e uma não teve. Mas isso não tem problema algum, corrobora com o que eu estava falando antes. Tem o tempo de Deus para cada uma das coisas acontecerem. Exatamente. Então não adianta a gente atropelar. O ser humano, por si só, ele já é ansioso por natureza, impaciente. Demais. E por muitas vezes quebra a cara, se atropela, trupica, machuca e desiste de viver aquele sonho simplesmente porque tem um tropeço por ansiedade. E como eu estava falando, os problemas são o que
qualifica a gente, é que vai nos tornar capazes vai moldando, de né? avançar. Porque como que você vai chegar naquele ponto sem estar preparado para aquele ponto?